O som da risada de Hassan al-Mansuri ecoou pelo escritório da cobertura como uma lâmina cortando o mármore. Do 48º andar da torre de vidro, Manhattan brilhava sob o sol da tarde. Mas dentro daquele espaço luxuoso, a luz dourada não era capaz de suavizar a crueldade em sua voz. Era o tipo de risada que não buscava alegria, mas dominação. Uma gargalhada lapidada pela arrogância, feita para lembrar os outros do seu lugar. E naquele instante, o alvo do seu escárnio não era um executivo, nem um rival de negócios, nem um político. Era um garoto de apenas 14 anos, parado de pé, com uma mochila gasta ainda pendurada em um dos ombros. David Johnson não recuou. Seus olhos firmes permaneceram erguidos, recusando-se a baixar, ainda que o calor da humilhação queimasse em seu rosto. Ao lado dele, sua mãe, Grace Johnson, segurava com as duas mãos um balde de limpeza de plástico, que tremia como se fosse pesar toneladas. Havia 5 anos que ela carregava aquele mesmo balde por aqueles mesmos corredores, esfregando pisos polidos, esvaziando lixeiras reluzentes, limpando mesas de mogno e suportando as pequenas humilhações que acompanhavam o trabalho. Naquele dia, cometeu o erro de permitir que seu filho a acompanhasse, acreditando que ele ficaria em silêncio enquanto terminava seu turno. Nunca imaginou que ele ousaria falar. "Eu falo 9 línguas", David dissera. Sua voz tinha sido suave, mas firme, carregando a certeza tranquila de quem declara um fato, não um sonho. As palavras pousaram no ar como uma fagulha. Hassan, magnata do petróleo, dono de um império de 3,5 bilhões de dólares, explodiu em gargalhadas. Levantou-se de sua cadeira de couro italiana de 15 mil dólares, seu corpo largo projetando uma sombra sobre mãe e filho. 9 línguas? Zombou, saboreando cada sílaba. "Garoto, você mal consegue falar inglês. Não se faça de ridículo." Grace empalideceu. O instinto que a guiava era simples. Sobrevivência. Sobreviver ao emprego, sobreviver à frágil estabilidade, sobreviver ao peso da vida que construíra com pura resistência. "David", sussurrou, a voz embargada, "peça desculpas ao senhor al-Mansuri." Mas David não se desculpou. Inspirou fundo endireitando a coluna e segurou com força as alças da mochila. Aos 14 anos, ele já havia compreendido o que muitos homens jamais ousaram encarar. O mundo já havia decidido quem ele era antes mesmo que pudesse abrir a boca. Negro, pobre, filho de uma faxineira. Rótulos que davam a homens como Hassan permissão para rir. "Então diga", provocou Hassan, agora circulando como um predador que se diverte com sua presa. "Quais são essas 9 línguas? Inglês, espanhol, francês, alemão, árabe, mandarim, russo, italiano, português." O sorriso do bilionário vacilou por um instante. Cada palavra havia sido pronunciada com clareza, fluidez, como música. Não houve hesitação, nem tropeço. Por um segundo, os olhos do predador estreitaram-se, como se reavaliando a presa. Mas a arrogância voltou depressa. "Mentiras", declarou com um gesto de desdém. "Devaneios de criança." O coração de Grace se apertou. Queria afundar no chão, desaparecer. Apagar o erro de deixar a voz do filho ecoar ali. Mas David, de forma impossível, manteve-se sereno. Suas próximas palavras não foram em inglês. Voltou-se para Hassan e disse em árabe clássico, perfeito, impecável, "Al-Hakika laysat muhtaja ila idnika litakun." A verdade não precisa da sua permissão para existir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ruído constante da cidade pareceu desaparecer além das janelas. Hassan congelou. As palavras não eram frases decoradas de turista. Eram formais, precisas, de uma estrutura que só estudiosos ou nativos dominavam. Sua própria língua natal havia retornado a ele, perfeita, irrefutável, da boca de um menino que não deveria ser capaz de formar aqueles sons. Onde aprendeu isso?" murmurou Hassan, com a voz despida da segurança que sempre o acompanhava. David permitiu-se um leve sorriso. "Na biblioteca pública, senhor. Eles têm programas gratuitos de idiomas todas as tardes." As pernas de Grace quase cederam. Olhou para o filho incrédula. Sempre soubera que ele era especial, mas não assim. Não a ponto de silenciar um homem como Hassan com uma única frase. Mas o bilionário se recuperou rápido. Não podia, não queria.
Permitir que um garoto desmontasse a hierarquia que sustentava sua vida. Uma frase, rosnou. Qualquer um pode decorar uma frase. Isso não prova nada. Está certo, concordou David com serenidade. Então abriu a mochila e retirou uma pasta. Colocou-a sobre a mesa de mármore do magnata. Dentro havia certificados, oficiais, carimbados, autênticos, testes de proficiência em múltiplos idiomas, cursos avançados concluídos, reconhecimentos acadêmicos conquistados. Hassan puxou os papéis e os folheou com crescente desconforto. As datas batiam. As instituições eram respeitadas. As assinaturas reais. Mesmo assim, resistiu. Falsificações. Truques baratos. David então puxou um tablet. Ligou a tela. Em segundos, uma chamada de vídeo conectou-se, revelando o rosto de uma professora asiática em um escritório acadêmico. Professora Chin, saudou David em mandarim, sua voz tão natural quanto a de um nativo. Poderia confirmar ao Sr. Al-Mansuri meu desempenho em seu curso de tradução? A resposta foi imediata. Rápida, fluida, rica em cadência natural. Hassan não entendeu uma palavra, mas reconheceu o ritmo autêntico, a naturalidade impossível de ser ensaiada. Em seguida, a professora mudou para o inglês. David é o aluno mais extraordinário que tive em 15 anos. Aos 14, é fluente em mandarim como um nativo de Pequim. Incomparável. A chamada terminou. Os dedos de Hassan apertaram a beirada da mesa. Sua compostura, seu orgulho, seu controle, tudo começava a rachar. Grace ousou respirar. Mas por quê? Perguntou Hassan quase num sussurro. Por que aprender línguas? A resposta de David foi simples, mas carregada de peso. Porque quando você fala com alguém na língua dela, ela deixa de te ver como estranho e começa a te ver como humano. As palavras atingiram Hassan como um soco no estômago. Por anos, ele usara sua própria origem árabe como barreira, um álibi para manter distância dos empregados americanos, justificando sua arrogância com diferenças culturais. Agora, aquele garoto erguia um espelho diante dele, e nele, Hassan via um reflexo que não queria encarar. Mas David ainda não havia terminado. Tirou mais um documento da mochila. Eu analisei as comunicações internacionais da sua empresa, disse. Encontrei erros de tradução, inconsistências que custaram contratos. Aqui estão minhas recomendações. Hassan arrancou os papéis. Seus olhos devoraram cada linha e o nó em seu estômago apertou. Cada observação era precisa, cirúrgica, impossível de ignorar. Um trabalho que valia milhões. Grace deixou escapar um suspiro. Hassan ergueu o olhar e, pela primeira vez em anos, a arrogância em seus olhos vacilou. Você fez isso? Murmurou, quase sem acreditar. Sim, respondeu David, porque valor não é sobre dinheiro. É sobre o que você pode oferecer. O ar dentro do escritório pareceu engrossar. Durante anos, Hassan acreditara que sucesso era herança, privilégio, sangue. Agora, um menino de 14 anos do Bronx havia destruído essa crença com nada além de estudo, preparo e coragem. E ainda assim, David não havia revelado seu segredo mais devastador. Hassan recostou-se na cadeira de couro, tentando recuperar a compostura. Seus dedos tamborilaram nervosos sobre a superfície impecável da mesa de mármore. O que aquele garoto havia colocado diante dele não era apenas uma demonstração de inteligência. Era uma ameaça à sua visão de mundo. A hierarquia que sempre sustentara sua vida, na qual homens como ele estavam no topo e filhos de faxineiras no fundo da pirâmide, começava a ruir com cada palavra que David pronunciava. Isso não significa nada, insistiu, como se quisesse convencer a si mesmo. Qualquer um pode colecionar papéis, certificados, cursos online. David não se ofendeu. Sua expressão permaneceu calma, até mesmo compassiva. O senhor tem razão. Papéis sozinhos não provam nada. É por isso que eu trouxe algo mais. Abriu novamente a mochila gasta e retirou um pequeno gravador digital. A cor preta do aparelho parecia brilhar sob a luz do escritório. Ao pressionar um botão, uma voz familiar inundou o espaço. A voz de Hassan. Esses negros americanos são todos iguais. Preguiçosos, sem educação, sempre culpando os outros por seus fracassos. É por isso que eu só contrato árabes e brancos para posições importantes.
Grace levou a mão à boca, horrorizada. O sangue fugiu do rosto de Hassan. Seu corpo paralisou na cadeira. Onde conseguiu isso? Ele balbuciou com a garganta seca. No elevador, semana passada, respondeu David sem alterar o tom. O senhor conversava com seu vice-presidente sobre política de contratações. Pensou que estavam sozinhos. Eu estava lá. A lembrança atravessou Hassan como um punhal. Ele recordava perfeitamente. Descia discutindo com Robert Chun, irritado pela pressão por mais diversidade nos cargos executivos. Não notara a presença silenciosa do garoto num canto. Agora, cada palavra proferida com descuido tornava-se prova. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas privadas, explodiu Hassan, levantando-se abruptamente. Nova York é um estado de consentimento unilateral, explicou David com serenidade. Completamente legal. E considerando que documenta discriminação sistemática, acredito que o Departamento do Trabalho acharia muito interessante. O mundo de Hassan começou a girar. Sua respiração acelerou. Um único arquivo de áudio podia destruir décadas de construção. Podia gerar processos milionários, manchetes devastadoras, a ruína definitiva da reputação que sustentava seus negócios. O que você quer? Perguntou com a voz embargada, já sabendo que havia perdido o controle. David sorriu. Não era um sorriso infantil. Era a expressão calculada de alguém que havia pensado em cada detalhe. Quero que escolha, disse, aproximando-se da mesa. O senhor pode continuar acreditando que pessoas como eu e minha mãe são inferiores. Nesse caso, essa gravação chegará ao jornal, aos advogados trabalhistas, ao procurador-geral. Ou fez uma breve pausa, deixando o peso da alternativa pairar no ar. Ou pode provar que realmente aprendeu alguma coisa hoje. Hassan respirou fundo, tentando encontrar firmeza. E o que exatamente você exige? Primeiro, a promoção da minha mãe para supervisora de instalações, com salário anual de $80 mil. Segundo, a criação de um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. Terceiro, quero ser contratado como consultor júnior de idiomas. Você tem 14 anos, reagiu Hassan, ainda incrédulo. E falo 9 idiomas melhor que qualquer adulto da sua empresa, rebateu David com firmeza. Além disso, já provei que posso salvar milhões ao corrigir seus erros. O silêncio que seguiu foi espesso. Grace, ainda atônita, permaneceu imóvel, mas em seus olhos havia algo que Hassan nunca havia notado antes. Orgulho, dignidade. Grace, disse Hassan, sua voz falhando pela primeira vez em anos. Você criou um gênio. Eu criei um homem, respondeu ela com firmeza rara. Um homem que sabe o próprio valor e não aceita ser tratado como menos. David retirou um contrato da mochila. O papel estava cuidadosamente digitado, com cláusulas detalhadas, linguagem jurídica impecável. Colocou-o sobre a mesa diante de Hassan. Já preparei os termos. O senhor tem 5 minutos para decidir, antes que a gravação seja divulgada. As mãos de Hassan tremiam quando pegaram o documento. Era um contrato profissional que protegia tanto Grace quanto David de qualquer retaliação futura. O garoto havia previsto cada detalhe, cada possível brecha. Como sei que não divulgará a gravação mesmo se eu assinar? Perguntou o bilionário, desesperado por algum resquício de controle. Porque, ao contrário do senhor, disse David, olhando-o nos olhos, eu acredito em segundas chances para quem deseja realmente mudar. Hassan leu novamente. As exigências eram justas, até conservadoras, considerando o poder que o garoto tinha nas mãos. Mas aceitar significava muito mais do que cumprir cláusulas. Significava admitir que estava errado em tudo aquilo que acreditara a vida inteira. E se eu não assinar? Perguntou, já conhecendo a resposta. David retirou o celular do bolso. Essa gravação será enviada para o New York Times, para a CNN e para o gabinete do procurador-geral em exatamente... Ele olhou para o relógio. 3 minutos e 40 segundos. Isso é chantagem, murmurou Hassan. Não, corrigiu David. É justiça. O senhor passou anos se beneficiando de um sistema injusto. Agora tem a chance de ser parte da solução. O bilionário desviou o olhar para a janela. Manhattan se estendia diante dele, a cidade que conquistara com astúcia e crueldade,
Mas ali, diante de um garoto de 14 anos, sentia-se derrotado. Grace, disse suavemente, você aceita a promoção? Ela olhou para David, que assentiu com firmeza. Aceito, senhor. Hassan puxou a caneta de ouro que sempre usava para assinar contratos milionários. Com a mão trêmula, riscou sua assinatura no documento. David Johnson, disse engolindo em seco, você acaba de me ensinar a lição mais cara e mais valiosa da minha vida. Que lição? Perguntou o garoto. Que inteligência de verdade não tem a ver com onde você nasceu, nem com quanto dinheiro herdou. Tem a ver com o que você faz com as oportunidades que cria para si mesmo. David guardou o gravador e estendeu a mão. Bem-vindo ao século XXI, Sr. Al-Mansuri. O bilionário apertou a mão do menino. Sentia que estava fechando um acordo maior do que qualquer contrato. Estava aceitando enxergar o mundo com olhos novos. Mas David ainda tinha mais um truque. Retirou 2 gravadores adicionais da mochila. Para sua informação, disse casualmente, tudo o que aconteceu aqui hoje também foi registrado, incluindo o momento em que o senhor assinou o contrato por livre vontade. Por um instante, Hassan ficou imóvel. Então, pela primeira vez em muitos anos, riu. Não uma risada cruel, mas uma gargalhada genuína, carregada de admiração. Você é assustadoramente inteligente, garoto. Não, corrigiu David com um leve sorriso. Eu apenas me preparei melhor. 6 meses depois, o mesmo Hassan Al-Mansuri, que um dia gargalhara da ousadia de um menino, estava sentado em uma mesa redonda da biblioteca pública do Bronx. Ao redor dele, jovens de diferentes origens enchiam o espaço de vozes vibrantes, livros abertos e sonhos renascidos. O ar, antes pesado de silêncio e submissão, agora pulsava de esperança. Na parede, um grande cartaz exibia o título Programa Jovens Talentos David Johnson. Era o fruto direto do contrato que Hassan fora forçado a assinar, mas que, com o tempo, se transformara na maior decisão de sua vida. Senhor Al-Mansuri, perguntou Maria, uma adolescente latina de 15 anos, segurando um caderno cheio de anotações. É verdade que o David conseguiu o primeiro emprego aos 14 anos, chantageando o senhor? O bilionário riu de verdade, um riso leve, sem arrogância. É verdade. E acreditem, foi a melhor coisa que me aconteceu. David, agora com 15 anos, revisava contratos ao lado, concentrado diante de um laptop. Oficialmente, era o consultor de idiomas mais jovem da história corporativa americana. Em apenas meio ano, suas análises haviam recuperado mais de 200 milhões em contratos internacionais para a empresa de Hassan. Conte a história inteira, insistiu Carlos, um garoto de 13 anos que agora estudava programação graças à bolsa concedida pelo programa. Hassan olhou para Grace, que usava um elegante terno azul. Como supervisora de instalações, ela se tornara uma das funcionárias mais respeitadas da companhia. Ela sorriu e assentiu, encorajando-o a continuar. 6 meses atrás, começou Hassan, eu era um homem rico, mas miserável. Achava que o dinheiro me tornava superior aos outros. Então David me ensinou que inteligência de verdade não tem nada a ver com o tamanho da sua conta bancária, mas com o que você faz com as oportunidades que tem. Mas como ele sabia que ia dar certo? Perguntou Maria, curiosa. David levantou os olhos do computador e respondeu com simplicidade. Eu pesquisei sobre o Hassan durante meses. Descobri que ele tinha chegado do Líbano aos 16 anos, sem falar inglês direito. Construiu tudo do zero. Ele tinha esquecido suas próprias origens. Eu só o lembrei de quem ele realmente era. Hassan assentiu devagar. Ele me mostrou que eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que me discriminava quando jovem. E agora? Perguntou Carlos. Agora nossa empresa é a mais diversa do setor, respondeu Grace com firmeza. Contratamos por competência, não por sobrenome ou CEP. Hassan levantou-se e caminhou até uma parede onde estavam expostos os certificados dos 50 primeiros beneficiários do programa. Cada nome representava uma vida transformada, um talento reconhecido. Querem saber qual foi a maior descoberta da minha vida? Perguntou. O quê? Responderam em coro. Que quando você investe em pessoas talentosas, não importa de onde elas venham, elas não apenas crescem, elas fazem você crescer também. David fechou o laptop e juntou-se ao grupo. Havia nele uma serenidade maior do que sua idade sugeria. Olhou para Hassan com respeito, mas sem submissão.
Naquele dia, Hassan percebeu que o poder não estava em humilhar, mas em levantar os outros. David, disse com a voz carregada de emoção, você não salvou apenas minha empresa, salvou a minha alma. O garoto ergueu as sobrancelhas. O que quer dizer? Eu estava me tornando um monstro. Rico, poderoso, mas vazio por dentro. Você me obrigou a lembrar que sucesso verdadeiro é usar o privilégio para erguer quem está abaixo, não para pisar neles. Grace colocou a mão no ombro do filho e beijou-lhe a testa. Eu me orgulho de você, não pelo dinheiro ou reconhecimento, mas pelo homem que está se tornando. E eu, completou Hassan, me orgulho de aprender com vocês que família não é sangue. Família são as pessoas que fazem você querer ser melhor. Naquela tarde, durante uma reunião com investidores japoneses, David traduziu simultaneamente as negociações. Seu domínio do idioma e sua habilidade em transitar entre nuances culturais resultaram em um acordo de 500 milhões de dólares. Hassan observava em silêncio, lembrando-se do dia em que havia rido do mesmo garoto. Após o encontro, um repórter da Forbes os abordou. Sr. Al-Mansuri, como se sente sendo o primeiro bilionário CEO a ter um consultor de 15 anos? Hassan sorriu. Sinto que finalmente entendi o verdadeiro significado de liderança. Não é ser a pessoa mais inteligente da sala. É reconhecer e cultivar a inteligência dos outros. E você, David? Perguntou o repórter. Qual conselho daria a outros jovens? David pensou por alguns instantes antes de responder. Nunca deixe ninguém definir seu valor pelas aparências ou pelas circunstâncias. Suas origens não determinam seu destino. E sempre tenha provas para sustentar suas palavras. Uma última pergunta, insistiu o jornalista. Você acredita que essa história pode inspirar outras pessoas? Grace respondeu antes do filho. Essa história prova que quando você combina talento com oportunidade, coragem com preparo, não há limites para o que pode acontecer. Hassan assentiu, completando. David me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói, e que o investimento mais inteligente é no potencial humano. O grupo de jovens ao redor aplaudiu. O futuro parecia mais vasto do que nunca. Enquanto saíam da biblioteca rumo ao carro da empresa, agora conduzido por Grace como executiva, Hassan refletiu sobre a transformação completa de sua vida. Olhou para David e confessou, você não mudou apenas minha forma de administrar, você mudou o meu coração. David sorriu, sem arrogância, apenas com a convicção de quem sabia que estava cumprindo um propósito maior. E naquele momento, Hassan compreendeu que o maior contrato que já havia assinado não era sobre dinheiro, mas sobre humanidade.